até o terceiro século. Então eles vieram muito bem, a ponto assim da história mostrar dados para a gente que a gente pode até aplaudir. A partir do terceiro século, então começa a decadência, que é um período que eu abro um parênteses, e inclusive eu chamo de período parentético, onde o Espírito Santo ele começa a ser ignorado, ele começa, o sagrado já passa a ser inclusive racionalizado, e a igreja, então, a igreja primitiva, os cristãos primitivos, ou pelo menos a herança dessa administração, dessa experiência do Espírito Santo pelos cristãos primitivos, então passa a partir daí perder sentido, ganhando sentido para a igreja a intelectualização da fé. Então com isso a igreja veio perdendo bastante, e ela vai caminhando, e vários processos aqui que a gente analisou, depois vocês podem ler, chegando até a Idade Média, então nos anos 500, então surgem alguns movimentos em busca da recuperação dessa presença do Espírito Santo, dessas novas experiências. E eu cito aqui no meu trabalho pelo menos 3 movimentos que foram muito importantes, que é o movimento puritano, o movimento de pietismo e também o movimento de santidade. Então a partir daí foi muito bom, porque muitos cristãos que estavam desejosos desse reencontro com o Espírito Santo, desejosos de obter uma nova experiência, então muitos desses cristãos alcançaram, administraram isso por um bom período de tempo, e surgindo depois disso, já a partir dos anos de 1890, que começa então uma nova fase de, eu chamo aqui até de hipocar do Espírito em muitas regiões, que deu então o nascimento desse movimento que hoje nós chamamos de pentecostalismo. Então isso começa nos anos de 1890. É claro que a história que nós conhecemos e que nós adotamos para fundamentar o nosso pensamento, o pensamento pentecostal, então vem a partir dos anos de 1910, 1911, com o surgimento da Igreja Cristã do Brasil e da Assembleia de Deus. Mas isso já começou desde os anos de 1890. Porque uma definição, porque quando se fala assim, de pentecostalismo, né, às vezes nós associamos o pentecostalismo com a questão do Espírito Santo. Então, a palavra pentecostal, então, todos nós já sabemos, pela história, então nós sabemos que tem uma relação histórica, uma relação de um momento que aconteceu de Deus derramar o Espírito Santo sobre a igreja, justamente em um dia que era conhecido como o dia de Pentecostes. Então, daí a relação, por que pentecostal? Então, quando se fala fulano é pentecostal, ou tal igreja é pentecostal, então está relacionado com este momento. E daí vem então o neopentecostalismo, que ele já é uma outra fase do pentecostalismo, um outro momento que se tenta resgatar aquilo que o pentecostalismo havia perdido, mas, contudo, com uma outra face, com uma outra linguagem, com uma outra abordagem, também para atender à necessidade do homem moderno, que com uma teologia diferente, uma teologia, sobretudo a teologia, duas faces da teologia, do neopentecostalismo, que é a teologia da prosperidade e a confissão positiva, que eu chamo aqui no meu trabalho também de competição de lei de mercado. Então, só essa abordagem para a gente mostrar aqui um pouquinho do que é que nós conseguimos perceber nessa nossa análise. Então, o termo neopentecostal, ele é utilizado para diferenciar o movimento atual que surgiu
carregado de inovações metodológicas dos outros movimentos, tanto do pentecostalismo clássico como do pentecostalismo contemporâneo. Esse contemporâneo aqui eu que chamo para diferenciar dois momentos também do pentecostalismo. O pentecostalismo que nasceu em 1910, 1911, que veio até nos anos 50 praticamente sem qualquer modificação, isolado no seu canto, com seus usos e costumes e doutrinas. Mas a partir de 1946, então, surgem novos movimentos que trouxeram também novas abordagens dentro do próprio pentecostalismo, que alguns preferem também chamar de pentecostalismo clássico, a partir da igreja quadrangular. Mas eu procurei fazer assim uma diferença para mostrar o que é que essa igreja, sobretudo a igreja quadrangular, ela traz de novo, né? Então ela procura, ela mexe um pouco com o visual das pessoas, quer dizer, com a estética das pessoas, sobretudo vestimentas, calçados, cabelo e uma série de coisas que ela vem mexer. E ela mexe também com relação aos meios de comunicação. O rádio, que era proibido pelos pentecostais clássicos de ser ouvido, então passa a ser usado não apenas para ouvir, mas para fazer uso do próprio veículo para a pregação do Evangelho. A televisão, que eu até faço aqui uma menção, que essas coisas causavam, e até hoje em alguns cantos, algumas regiões, ainda causam ojeriza a alguns pentecostais clássicos. Não são todos, porque a tese do Mariano fala um pouquinho da mudança dos pentecostais, então a mudança de ideologia, mudança de entendimento. Então hoje a televisão tem penetrado não somente na casa dos membros, mas dos pastores também, e os pastores também entraram também dentro do sistema de comunicação também, indo para a televisão fazer os seus programas também. Isso não somente do pentecostalismo que eu chamo aqui de contemporâneo, como também do pentecostalismo clássico. Então hoje não é de se assustar de forma nenhuma que um pastor da Assembleia de Deus esteja fazendo um programa de televisão. Não é do rádio nem se fala. Até uns tempos atrás, tem um pastor amigo nosso, Dionísio, pastor José Moreno, que é um pastor da Assembleia de Deus, um homem que nós admiramos muito, como que nós aprendemos muito com ele, uma pessoa muito antiga, e ele falava disso para a gente. Ele falava, olha, eu fico lembrando de tantos crentes que eu excluí da minha igreja porque eu ouvia rádio. E hoje eu tenho um programa de rádio que é uma bênção para os crentes. Eu fico pensando, hoje, né, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu pudesse fazer para recuperar esses erros que eu cometi. Então, é um pastor muito respeitado, assim, né, Deus, nós aprendemos muito, também se lembra dele, já faleceu, pastor José Moreno. Então, essas coisas que eu faço a diferença entre o pentecostalismo clássico e o pentecostalismo contemporâneo. Que ele veio trazer assim, essas novas ideologias. As moças, por exemplo, as senhoras que não podiam vestir calça comprida, então podem vestir calça comprida, fez um vestido assim um pouco mais curto, mais decotado. E então essas diferenças passaram a fazer presença na igreja dos anos 50 para cá. E é claro que houve perguntas aqui, inclusive para o Dionísio, perguntando por que essas igrejas, então, elas estão se chegando também a esse novo modelo também, fazendo uso desses novos modelos. É aquela questão, se não fizer uso desses novos modelos, ou a igreja ela fica para trás com seus membros, com seu público mais clássico, ou ela, se quiser avançar em termos numéricos, ela vai ter que atender também essa necessidade que o homem tem de se sair também com relação de caminhar em aproximação da modernidade. Então é isso que a gente vê
feito e acontece. Agora, o neopentecostalismo, ele nasce a partir do pensamento deixado por Hegel, e praticamente fez escola para todos os... a gente observa, por exemplo, no Brasil hoje, todas as igrejas neopentecostais, elas não somente, seus líderes, não somente eles vão ainda lá fora buscar renovar o seu repertório, né, com relação à metodologia para a implantação das suas igrejas, como também trazem esses promotores da teologia de Hegel, que é a teologia da prosperidade, a função positiva, para o Brasil, para também treinar novos líderes. E não é de se assustar também, porque isso é fato conhecido, que muitos líderes das nossas igrejas, igrejas tradicionais, igrejas clássicas, pentecostais clássicos e até mesmo igrejas tradicionais históricas, os seus líderes também têm ido lá buscar também alguma coisa que possa estar ajudando nessa nova caminhada, nessa nova visão de ver a pregação do Evangelho. Uns tempos atrás eu me assustei muito quando amigos nossos diziam para a gente, né, que tinha ido lá na concentração do Benin, tinha caído lá também e tal. Então, pessoas que jamais a gente esperava de ouvir isso dele, né? E para ele foi uma bênção, ele foi lá e tranquilo. Então, eles não somente trazem, eles não somente vão lá, mas trazem também, e os nossos líderes também têm participado dessas reuniões, não apenas a título de curiosidade, como no caso eu, Dionísio, nós fomos também, poderíamos ir também até para receber alguma coisa, também buscar alguma coisa. Não é isso, nós somos para pesquisar mesmo, para observar, mas há pessoas que vão mesmo para beneficiar mesmo daquilo que está sendo oferecido. Agora, com relação à teologia da prosperidade, ela é um fato assim, muito interessante, porque ela vem atender, de fato, a busca do homem para a sua acomodação a esse mundo pós-moderno. Isso, a Igreja Universal do Reino de Deus, muitas pessoas nos perguntam por que nós escolhemos a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós procuramos a Igreja Universal porque ela é a igreja que mais se destaca no meio neopentecostal, é a que melhor representa. É a igreja maior, que tem a ideologia praticamente dominadora, é a que tem a força, tanto da comunicação, como também da domesticação do sagrado, desse mundo sagrado. Então nós fomos buscar nesta igreja um referencial para a nossa análise do neopentecostalismo como um todo. Então, todo esse apanhado histórico que a gente fez para fundamentar de onde vem essa nova forma de se fazer religião, essa nova forma de domesticar o sagrado, então foi apenas para a amostragem de onde vem. Mas, na verdade, a gente deixa isso para trás no primeiro capítulo e parte, a partir do primeiro capítulo, a análise a análise realmente teológica. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, por que nós escolhemos? Porque ela, primeiro, o objetivo do nosso trabalho é analisar a religião na América Latina. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela é tipicamente brasileira. E como é brasileira, a IURD alcançou em todos os sentidos o topo da árvore genealógica da fé. Ela alcançou, creio eu, que em todos os sentidos, na comunicação, em massa, na ideologia, no domínio, na liderança. Nós não podemos negar de forma nenhuma que o bispo de Macedo é uma pessoa que tem um espírito de liderança muito grande, que nós não podemos negar. É um homem que fala para 100.000 pessoas e 100.000 pessoas ficam caladas, ouvindo, sem ouvir um pio sequer. E isso é uma coisa que às vezes nós não conseguimos. A gente prega nas igrejas por aí e a gente sabe disso. Nós temos que assumir as nossas fraquezas, né? Nem faz a servir para sempre. Que às vezes
às vezes as pessoas pensam que nós fomos lá buscar alguma coisa para falar mal. Não, em momento nenhum nós falamos mal, muito pelo contrário. Eu fui vigiado o tempo todo, tanto eu como o Dionísio fomos vigiados o tempo todo, para a gente não tomar partido, tendo o fato de que a gente era pastor e tem todo motivo até para a gente tomar partido. Mas num trabalho científico nós não podemos tomar partido de forma nenhuma. Então a gente tem que reconhecer, né? É uma igreja que tem uma liderança, é uma igreja que realmente o seu líder tem o poder de domínio, né? Vamos dizer domínio da massa mesmo, domínio da fala, do discurso e assim por diante. Então, o seu fundador, que é o Edir Macedo Bezerra, ele nasceu aos 18 dias do mês de fevereiro de 1945, então ainda como líder, uma pessoa até jovem, né? Ele é de família católica e depois de ter sido ligado a Umbanda, como costuma afirmar publicamente, isso não é a gente que inventa, a gente vai lá, ouve e escreve. Ele começou a sua carreira de fé na igreja chamada Nova Vida, conforme ele mesmo já falou algumas vezes, né? Os documentos registram. E essa igreja, em 1975, então Edir Macedo ele rompeu com a igreja Nova Vida. Certamente, isso aqui é um pensamento meu, certo? Certamente pensando numa vida melhor. Eu faço um trocadilho, né? Então, se ele estava numa nova vida, então ele rompeu pensando numa vida melhor. E fundou o seu próprio empreendimento de fé, denominado Salão da Fé, sob o slogan Cruzada do Caminho Eterno. E ligou-se à história de Edir Macedo algumas pessoas que depois alguns ficaram para trás, outros também ascenderam, não tão quanto ele, mas um deles é o seu próprio cunhado. O Salão da Fé fica com um dos fundadores, que foi Samuel Coutinho da Fonseca, e que foi um líder assim, de uma expressão até regular, que ficou para trás, e depois o R.R. Soares, que é o Romildo Soares, né? Romildo Ribeiro Soares, conhecido como R.R. Soares. A gente fala Romildo Ribeiro Soares, a pessoa não liga rapidamente na R.R. Soares. Então, o famoso R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, este foi um dos primeiros rompimentos que a igreja ela sofreu. A partir daí, do seu desligamento com o R.R. Soares, com a liderança totalmente independente, creio eu também, que Edir Macedo ele experimenta o gosto pelo poder. E, indubitavelmente, ele vem fazendo até mesmo jus ao nome de seu empreendimento, que é Universal. Agora, o que é a Igreja Universal? Segundo os seus próprios estatutos, que eu consegui lá, é uma corporação religiosa, conhecida pela sigla de IURD, pessoa jurídica, com fora sede aqui na cidade de São Paulo, capital de São Paulo. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é hoje o segmento mais ascendente do movimento neopentecostal. Agora, eu faço aqui uma mostragem da Igreja Universal do Reino de Deus, mostrando como. Ela é uma igreja made in Brasil, multinacional da fé, fundada na megalópolis carioca, no dia 1º de novembro de 1977. Essas datas são importantes porque alguns documentos que nós temos, inclusive da própria Igreja Universal do Reino de Deus, é uma coisa difícil a questão de data. Eles têm documentos que provam a fundação da igreja na Praia do Nordeste, em 1976 e tal. A gente sabe que, lógico que eles não fizeram isso mal, é questão de erro de data. Então, os documentos da Igreja Universal, infelizmente, têm muitos erros, principalmente de data, são datas imprecisas, são datas aproximadamente, recentemente, posteriormente, então eles usam sempre as datas dessa forma. Então fica difícil para a gente precisar assim, não. Mas essa data aqui, isso é conhecido, não tem nenhum problema. E essa igreja ela foi fundada no salão de uma funerária no bairro da Abolição,
Então a sua história ela aponta as marcas da trilogia de um paralelismo socio-econômico-religioso. A então cidade maravilhosa, agora a cidade do crime e da violência, recebe o nome de Reino de Deus, ou seja, recebe o próprio Reino de Deus, onde há paz e justiça. No bairro da Abolição, onde brilha o nome do grande vulto José do Patrocínio, que pregara a doutrina da abolição, da escravatura, dos poderosos senhores sobre os escravos, agora brilha o nome do grande vulto de Macedo, pregando o que agora? A teologia da prosperidade, para a libertação da escravatura econômica, e dessa vez das garras dos poderosos demônios, levando o indivíduo da condição de escravo do diabo à condição de cidadão de um reino aonde Jesus Cristo é o Senhor. Quer dizer, um reino desse é muito interessante. O então salão de uma funerária, um espaço que era obscuro, onde se lidava com o lado sombrio do sagrado e a morte. O Dionísio já frisou bem aqui, quando a gente está tratando do sagrado aqui, a gente está tratando de uma dimensão assim mais ampla do que aquilo que nós conhecemos. Então a morte também é um lado sagrado, é um lado sombrio, mas é sagrado também, que é transcendental. A morte, tristeza, angústia e desespero pela dor da separação, agora é um espaço iluminado, onde reina a vida, paz e alegria e esperança de reencontro no paraíso celestial. Eu coloquei aqui paraíso celestial porque a ideia dos crentes é buscar o paraíso celestial. Na verdade, esse paraíso celestial ele se faz aqui na terra mesmo, por meio da prosperidade. Conforme o seu credo, a prioridade para o ser humano está em sua libertação das garras dos demônios. Primeiro passo para a desmarginalização do indivíduo, proporcionando-lhe uma vida de prosperidade econômica aqui e agora. Então tem uma citação aqui bastante interessante, que isso é eles que dizem, né? Diz o seguinte: acreditamos indubitavelmente que os demônios atuam na vida das pessoas com o propósito de afastá-las de Deus e de não deixá-las, consequentemente, entender o plano divino para as suas vidas. Daí entendemos que a primeira coisa que deve ser feita com alguém para fazê-la, para trazê-lo ao Senhor, é libertá-lo do poder e da influência do diabo e dos seus anjos, dos demônios. Uma vez liberta dessa influência, a pessoa pode encontrar forças para perseverar em seguir ao Senhor Jesus e caminhar a vida cristã de uma maneira vitoriosa. Cremos ser praticamente impossível a uma pessoa possessa ou influenciada pelos espíritos imundos ter uma verdadeira compreensão da vida cristã, motivo pelo qual ministramos primeiramente a libertação, que é o ponto de partida para uma vida cristã normal. Agora, por que a minha preocupação de colocar isso aqui? Eu não estou descartando aqui se o demônio influencia na vida da pessoa ou não. O problema é que qualquer um de nós que estamos aqui, sem exceção de quem quer que seja, eu, como pastor, Dionísio, Sr. Paulo Almeida, qualquer um de nós, se chegarmos lá, a primeira coisa que tem que ser feita, nós temos que ser libertos. Primeiro que nós viemos de uma fé que não é a fé que a Igreja Universal de Deus prega. Logo, nós estamos endemoniados. Isso é citado aqui em vários lugares dos seus livros, que pessoas de confissões, esta, tradicional, luteranos, eles falam isso abertamente. Então, essas pessoas estão endemoniadas. Agora, como que eles chamam os demônios que estão em nós? Eles chamam os demônios que estão em nós de espíritos enganadores. Então, eles estão na nossa mente, estão no nosso coração, eles estão nos enganando. Então, são espíritos que o Edir Macedo chama aqui, está citado aqui, eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, mas ele chama aqui de espírito que age na surdina. Então ele fica ali, tranquilo e tal, enganando a gente. Mas enquanto você não chega na Igreja Universal de Deus, não há mesmo condição. Agora, algumas pessoas me perguntam, qual é a diferença da doutrina neopentecostal pela doutrina pentecostal? Neopentecostal e pentecostal. Bom, todos sabem que o sustentáculo do pentecostalismo é o quê? Cura divina, batismo com o Espírito Santo, salvação de Jesus Cristo e a volta de Cristo. Isso
isso é ponto pacífico qualquer, eu não vou dizer só do pentecostalismo, mas as outras religiões tradicionais também, todas elas pregam isso. Mas em termos de pentecostalismo é frisado isso categoricamente, tá certo? Tanto é que quando eu faço inferência aqui, algumas coisas que é colocado, profecia, isso, mas aquilo, visões, essas coisas eu falo. Mas não é só isso que é pregado, porque às vezes as pessoas confundem o pentecostalismo não apenas com isso, mas além disso, dado ênfase também, o batismo com o Espírito Santo, o divino e tudo mais, que é os quatro sustentáculos do pentecostalismo. Agora, isso é normal tanto no pentecostalismo clássico, como também no pentecostalismo dos anos 50 para cá, que é o movimento de cura divina, a partir da igreja quadrangular. Agora, qual é o sustentáculo do neopentecostalismo? Então eu vou dizer aqui, salvação não é, porque pouco se fala em salvação no neopentecostalismo. Tá? Não se fala em salvação. Batismo com o Espírito Santo, também já terminou de dizer aqui agora, também não é muito falado. A volta de Cristo, se eu quero riqueza aqui agora, quero fundamentar meu patrimônio aqui, quero fundar meu reino aqui, eu vou querer que Cristo volte, eu vou votar para Cristo voltar? Jamais, eu voto que eu não vou dar a Cristo de forma nenhuma, não voto de jeito nenhum, tá certo? Agora, poderia ser a cura divina, mas seria um dos pontos que às vezes coadunam com mas eu coloco aqui 4, e eu encontrei como sustentar. Que primeiro é a libertação, isso é o paciente que diz, é o primeiro passo. A segunda é a cura divina, o divino é liberto dos demônios, curado das enfermidades, depois a prosperidade, que é o sinal de crescimento, enquanto no pentecostalismo, o sinal de crescimento espiritual é praticamente batismo com o Espírito Santo. O que foi batizado com o Espírito Santo está crescendo, e aí vai crescendo, vai testemunhando e tal, as coisas que faz. Mas o ponto pacífico para o crescimento do pentecostalismo, pelo menos ao ponto que eu conheço, sou nascido de igreja pentecostal, então a gente conhece as coisas. Então é o batismo com o Espírito Santo. Então, quando o indivíduo não é batizado com o Espírito Santo, sequer ele tem direito até nem de ser obreiro. Ele pode até pregar evangelho e tal, mas ele não pode nem ser obreiro. Isso na igreja pentecostal. Então, a cura divina, a prosperidade, que é um sinal de crescimento, e o enchimento também do Espírito. Mas esse enchimento do Espírito, há uma diferença entre o batismo com o Espírito Santo reconhecido pelo pentecostalismo e enchimento do Espírito pelo neopentecostalismo. Você se enche do Espírito, quanto mais você vai adquirindo bens materiais, então você vai se enchendo mais do Espírito. Porque o que é o Espírito? É alegria, prazer, essas coisas. Quanto mais prazeroso você está, mais cheio do Espírito você está. E assim vai. Tá? Agora, tem algumas coisas aqui que a gente aponta, dados que, para mim, ao meu ver, é um trabalho que você tem que fazer na época, mas já fica perdido em pouco tempo devido à sua expansão, que é muito rápida. Então, dados que eu tenho aqui, já está em 60 países, e muitos templos que ela tem, pastores, na época que eu fiz tinha mais ou menos 2.000 templos, mas para livrar a instituição. Porque uma instituição que prega que o indivíduo entrou lá, ele tem a obrigação de prosperar, pode ser, ele não prosperou. Então, ou você prospera e mostra o que você tem para você ser alguém, ou você mostre que a instituição tem valor para você. Então, diga, olha, essa dor que eu estou sentindo aqui, que parece ser aquela dor que eu tinha, na verdade eu já fui curado disso, Deus já me curou. Essa dor é simplesmente um sintoma de engano que o diabo está colocando no meu coração, para que eu pense que Jesus não fez nada por mim ainda, mas Jesus já me curou, já estou curado. Então, por isso que eu estou chamando de teologia da negação. É negar o fato que é real. O indivíduo está doente. Muitos indivíduos que nós já conhecemos, inclusive até que faz parte de outras instituições, que morreram com a doença. Conheci pessoas que foram induzidas, eu conheci, e foram induzidas, e até que teve que operar rapidamente para não morrer também. Isso entrou em conflito com a família entrou em conflito com a igreja, porque a igreja não deixava o indivíduo, a senhora, no caso, foi induzida, ela estava esperando neném, e foi revelado o sexo do bebê e tudo mais. Isso eu assistia, acompanhei esse fato, e de repente a senhora estava com um quisto, e foi operada rapidamente para não morrer, e entrou em conflito, a família, a igreja, tudo, o pastor quase que recebeu ameaças e tudo mais, e a gente também entrou no rolo, porque
estava ali no meio também, tá certo? Então essas coisas acontecem. Então eu chamo isso de teologia da negação, é negar a realidade. Então é uma hermenêutica indutiva, bem à moda sofista. Tá? E eu até coloco aqui, eu elaborei aqui um sofisma, tá certo? Quem já leu a pena, mas está aí a forma que isso é feito, né? Então, bem a moda sofista, todo mundo sabe que é sofisma, é um método filosófico que uma determinada classe de filósofos usavam para fazer com que uma meia verdade se torne uma verdade completa. É mais ou menos isso, né? Não vou explicar aqui tudo, mas é mais ou menos isso para vocês entenderem o que é. Essa bem a moda sofista, na qual o indivíduo é levado a rejeitar o mal que o exorcismo não superou, negando categoricamente os seus sintomas, mesmo quando eles são indubitavelmente diagnosticados. Não adianta o médico falar, não, a senhora está doente ainda, o senhor ainda está doente, precisa submeter aos cuidados. Não, isso aqui é um engano. E testemunhos, você pode ver na televisão que é falado isso. Não, o médico falou que eu não tinha, que o médico falou que eu tinha, mas eu disse para ele que eu não tinha, e não tinha, não tenho, doutores, não tenho, estou aqui. Mas o indivíduo está sentindo dor, tá certo? Agora, você pergunta, mas pastor, você está negando que existe toda coisa? Não, meu Deus é um Deus, né? E até aprende uma coisa nova, meu Deus é até um Deus do possível, né? Como é dito lá na Igreja Universal da Rede de Deus. Né? Não por aí, não, Deus, essa linguagem, por isso que a linguagem é muito importante, que a gente falou sobre a linguagem aqui, interessante a questão da linguagem. Então ele diz o seguinte, olha, o impossível, né? Nós somos homens do impossível, agora nosso Deus é Deus do impossível. Por quê? Sabe isso, não é isso? Para Deus não é nada impossível, tá certo? Então, nosso Deus é Deus do possível. Então, essa linguagem, ela é fascinante, realmente leva as pessoas a confessar positivamente todo aquele mal, aquele resto de mal que o exorcismo não superou, que o exorcismo não deu conta. Eu tenho na página 80 do meu trabalho, o sofisma, quem tem aí, pode acompanhar, quem tirou lá, certo? Eu vou ler, que é muito complicado aqui para a gente estar lendo. Então, é mais ou menos assim, né? Como eu contei aqui. Ah, Deus me deu tudo, Deus me deu um apartamento. Mas aonde que está esse apartamento? Não, Deus já me deu, mas eu vou tomar posse ainda. Quando vou tomar posse? Eu não receber, mas Deus já me deu, já tenho, tá certo? Então, e tem pessoas que até vai na loja, já vê os móveis que vai colocar lá no apartamento, já desenha no seu imaginário esse apartamento, já começa ideologicamente até mobiliar. E como eu disse aqui, caso de uma senhora que eu encontrei, ela tinha marcado até viagem para viajar nas férias com o carro que ela tinha recebido, carro zerinho, tal, bonitinho, mas ela não tinha recebido ainda, né? Quer dizer, Deus me deu, eu não tomei posse ainda, eu vou tomar posse e vou viajar com esse carro, ela tinha marcado, é bonitinho. Então isso, e não adianta você falar, não, isso não é verdade, não, é verdade, Deus me deu. Agora, isso me faz lembrar do Yong Cho. Exatamente. Ele faz a mesma coisa. Ele é também um dos. Eu coloco ele aqui também como um dos promotores da teologia da prosperidade. Tá certo? Confissão. Confissão positiva. Tá certo? Então você tem que confessar positivamente. Tá? E outra coisa, o que Deus dá é aquilo que é bom. Por exemplo, temos um caso, não está registrado aqui. Porque foi um caso que foi testemunhado e tudo, mas como não foi eu que testemunhei, eu não vi, então eu não quis colocar. Mas aqui no Brás, por exemplo, um senhor, um pedreiro, chegou com um fusquinha, um carrinho velhinho e tal, e levou lá para ungir a chave, né? Eu não trouxe a chave ainda, os símbolos, eu não trouxe, mas a chave, né? Então lá vai lá, ungir a chave do carro. Então o bispo pegou e disse, olha, tá vendo aqui, gente? Aqui, ó, isso aqui é o diabo que faz com as pessoas. É um fusquinha meio a meio, o pedreiro ficou feliz da vida, né? Não tinha construído carro, o primeiro carro dele, mas o bispo disse, olha, eu vou orar por isso aqui. Isso aqui, gente, está vendo? Isso aqui, qual que o diabo faz com as pessoas que não têm fé? Isso aqui é uma tribulação que o diabo está dando para o senhor. Se fosse Deus que tivesse carro, ia dar um carro zerinho para ele, não tem problema. Isso aqui ele só vai ter problema. Então isso aqui é o diabo, pode levar isso aqui e não orar por isso não, tá certo? Então isso foi nessa caminhada, mas não foi eu que fiz, então eu não quis colocar para não dizer. Então, mas isso realmente acontece, tá? Esse tipo de coisa acontece. Bem, isso acontece com relação
relação à riqueza, com relação à posse, acontece com relação à cura, se quando o exorcismo não cura, então é o diabo que está colocando engano, e acontece com as posses de bens também, certo? A pedagogia ou missão pelo método eu não vou aqui colocar, porque é um pouco extenso e eu quero entrar nos capítulos que mais nos interessam, mas uma coisa mais interessante são os pontos de contatos. Os pontos de contato são interessantes. No neopentecostalismo, os pontos de contatos com o sagrado são sistematicamente determinados pelo tempo, né? Pastores têm sobre tempo, espaço, demarcação do espaço sagrado, mas lá é exatamente isso. É demarcado pelo tempo, pelo espaço e pelos símbolos. Pelo tempo, por quê? Tal dia é o dia de tal bênção. Tal dia é o dia da tal bênção. Na segunda-feira Deus está fazendo isso, na terça-feira Deus faz isso, na quarta faz isso. Você tem que ter um tempo. Esse tempo é regulamentado também, tá certo? Quando você termina uma corrente, tem que ter outra, porque não pode perder o cliente. Então, tem que ter sempre a renovação dos males e a renovação também das correntes para prender o fiel. Terminou de fazer uma campanha. Então, você recebeu aquela bênção? Não, mas para quê? Tem outra aqui. Então, tem outra melhor ainda. Então, vem para essa corrente, mas eu passo para outro estágio de corrente. Então, isso vai acontecendo para não perder o cliente, tá certo? O mesmo acontece com o diabo. O mesmo diabo que é expulso com aquele mal, ele é chamado novamente para pegar o mal, o outro mal que foi criado agora, né? Que foi descoberto agora nas novas campanhas. Então o diabo é exorcizado, mas ele tem que ser chamado de volta, porque se o diabo é a estrela do espetáculo, se ele é o bode expiatório, como bode expiatório, se ele for expulso para não mais voltar, acaba o fascínio da teologia da prosperidade. Para quem precisa mais do diabo? Para quem precisa mais de oração, para quem precisa mais de Deus, precisa mais do sagrado, precisa mais da igreja, se não existe o diabo. Tá certo? Agora, essa teologia também não é só do neopentecostalismo. Tem outras dimensões de análise. Claro que nas igrejas também, nas outras igrejas evangélicas, muitos crentes só estão na igreja porque tem medo do inferno também, tem medo do diabo. Então se apega com Deus. Até eu poderia ter entrado aqui, mas tem os exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola, que é o retrato das pregações das igrejas evangélicas. Ele diz o seguinte: você tem que contemplar com os olhos e aquilo que o diabo está fazendo lá no inferno, o sofrimento das almas lá no inferno, então você vê. Então aquilo que você vê causa impacto. Então você tem que sentir com o palato o gosto amargo de fel e de enxofre, não sei o que, e tantas mais coisas que ele coloca. Você vai cheirar com o olfato, então você vai sentir o cheiro de enxofre, disso, aquelas coisas que os crentes costumam dizer que são relacionadas ao inferno, com o diabo também. E então, com o seu tato, você pode pegar, você pode apalpar, e você pode sentir o calor das chamas do inferno e tal. E no final ele diz assim, que ele faz isso, essa metodologia é justamente para que, se o indivíduo não ficar na igreja católica, pelo amor que ele tem a Jesus, pelo reconhecimento que Jesus fez por ele, pelo menos fica por medo do inferno. E isso é adotado pelas igrejas evangélicas. Aliás, é muito pregada, a questão do medo é muito pregada nas igrejas evangélicas, botando medo na pessoa, e um do medo maior é, por exemplo, a morte, né? Se prega mais a questão da morte, ensina mais o indivíduo a morrer do que propriamente a viver. Você tem que aceitar Jesus, porque você vai morrer agora. Você vai morrer atravessando a rua. Amanhã você não sabe se você volta aqui. Então você vai morrer, tem que estar preparado. Agora o indivíduo não quer morrer. Aliás, você nunca viu o indivíduo ir num velório, comprar caixão, experimentar, política, tá? Né? Ninguém nunca viu isso. Né? Então o indivíduo, caixão é uma coisa que ninguém compra para si, é os outros que compram lá, depois da frente é mais, né? Mas é uma coisa interessante isso para a gente estar analisando, né? Como se ensina a enfrentar a morte dentro da igreja e não a vida. E às vezes nossos crentes caem porque justamente eles têm que enfrentar a vida. Nós temos uma vida social para viver e nós não sabemos como enfrentar a vida. Então isso é coisa interessante também. Então esses pontos de contatos, eles são demarcados pelo tempo, pelo espaço, porque é só da igreja, e é só da igreja universal. Ah, você está nessa aí? Quantos anos está lá? 20 anos? Não recebeu nada? Tem aqui tem. Tá certo? Aqui tem. Aliás, eles fazem isso discretamente. Eles têm ainda essa habilidade de fazer discretamente. Mas tem uma outra aí, né, de uns empresários de uns irmãos, que não são os irmãos menonitas, mas outros irmãos, que eles chamam abertamente
funcional aqui tem. A Igreja Universal de Deus é mais discreta nesse sentido. Mas essa nova igreja que abriu agora, ela chama diretamente. Você está aí, vem para cá. Tá certo? Aí não tem, aqui tem. Tá certo? Então, essa questão dos pontos de contato que eu queria estar assim colocando para vocês. Tá? E aí vem a questão dos símbolos, da cruz que é usada. Aí na página 84, 89, então tem uma descrição de tudo. Eu explico um por um, a questão do pão, a questão da água. E olha, gente, essa questão do símbolo é tão interessante. Vocês viram quando o Ratinho saiu da Record e foi para o SBT, como foi brindado a chegada dele no SBT? Foi com água. Interessante. Eu estava assistindo assim, falei, meu Deus, a gente fica com a mente tão crítica, né? Tudo que a gente vê, a gente quer analisar. Né? A gente fica ficando igual psicólogo, mas foi brindado com água. E aquilo foi propositadamente, viu, gente? Foi propositadamente. Eu tenho o vídeo gravado em casa, eu gravei lá o programa, e posso até mostrar para vocês. O repórter disse assim, olha, vamos brindar. E vamos brindar com água. Certo? Brindaram com água. A chegada dele no SBT. Por causa da concorrência, né? Então, agora, quais são os objetivos da missão? Claro que toda missão tem o seu objetivo. Os objetivos da missão, instaurados através do método demonizador, do pentecostalismo, são decorrentes da teologia da prosperidade, sem dúvida nenhuma. Mas quais são eles? Vou colocar dois aqui para vocês, rapidinho. Primeiro, é adequar-se às leis de mercado. Primeira missão que eu encontro no método demonizador é a adequação à lei de mercado, oferecendo aos fiéis a possibilidade para realizar o seu desejo, já que o marketing aguça o hedonismo da população. Você liga a televisão, está lá o marketing aguçando o hedonismo. Consuma, isso te dá prazer, isso te faz bem, faz você ser gente, pessoa, sentir como pessoa, tá certo? Mas acontece que o mercado não dá a possibilidade, não dá a chance de satisfazê-lo. Você pergunta, mas não dá? Claro que dá. Não, eu estou dizendo aqui, não satisfazê-lo completamente. Porque nenhum produto pode se satisfazer completamente. Então, por exemplo, você vende um carro. Se o carro vai durar a vida toda, a fábrica vai ter falência. Então tem que, cada vez que vai se lançando um produto, principalmente aquele que é mais desejado, ele é sempre um bem menos durável. Ele vai sempre durar menos, sempre com um material mais inferior. Você vê os carros, por exemplo, que eram feitos antigamente, os de hoje. Os de hoje acabam muito mais rápido. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas de repente o homem lá de cima manda aprender, não lá de cima, mas o daqui, né? Horizontal, da Microsoft, né? Mas lança o programa, logo já vem o vírus. Quem está produzindo esses vírus? Então tem que acabar. Então o programa é bom, tá? Você tem que comprar. Mas você vai ficar com o programa vida toda, então tem que ter alguma coisa para destruir, tá certo? Então você não pode satisfazer completamente. Porque se eu fico satisfeito completamente, eu comprei essa mesa, nunca vai acabar, o fabricante de mesa não vai vender mais mesa para mim. Então tem que acabar um dia. Se não acaba, eu vou lançar um produto aí, pelo menos que cria um verme aí, que vai criar cupim, alguma coisa, soltar cupim aí na vida, nos escritórios, nas casas, para comer os móveis que não vai vender. A gente fala assim brincando, mas vocês pensam que não, mas isso não é verdade. Quer dizer, muitos setores da agricultura, por exemplo, lançam lá um produto lá que dá lagarta, alguma coisa, aí mata uma, mas o mesmo produto que mata uma, na cinza daquela que morreu já nasceu outro produto. É assim, as coisas são assim. Então vocês pensam que não. Na religião também é a mesma coisa, então não pode satisfazer o indivíduo de vez, tá certo? E essa é uma das coisas que eu tenho, inclusive, ensinado para os meus alunos de homilética e de teologia pastoral. Um culto nunca deve também satisfazer os nossos membros completamente. Nós temos que aprender muito com as novelas, por exemplo. Deixar sempre o suspense para o próximo capítulo. Senão o cara não volta. Ele vai embora, satisfaz, enche de Deus, você vai encher, o cara não volta, já está cheio, né? Tá certo? É verdade. Uma pregação, você faz uma pregação muito boa, mas você satisfez o cara, tudo, né? Aí não volta para ouvir você mais, né? Então você tem que deixar assim, olha, a outra mensagem vai ser melhor ainda, né? Na semana teológica, então você faz a exposição, tem que sempre deixar, aliás, amanhã é sexta-feira, não deixa a gente na mão, amanhã vai ser melhor ainda. Também, ver se a gente consegue. Possivelmente não vai dar para a gente cumprir os objetivos que a gente queria para explicar tudo, mas a gente sabia que isso também é um pouco impossível, né? Modesta parte, podemos até dizer que nosso trabalho é
rico de informação, podemos trazer ao público, às nossas igrejas, aos nossos pastores, bastante informações interessantes. E até fazendo aqui uma brincadeira, né, Dionísio? Nós não sabíamos que a PUC ia mandar o nosso trabalho lá para o Vaticano, né? Temos que cobrar agora direitos autorais do Papa, né? Porque ele está discutindo lá as nossas questões que nós já tínhamos anotado antes, né? Ele papou a nossa pesquisa, né? Então, esses dados que você discutiu hoje, inclusive, é o que ele está discutindo na encíclica, né? Nós saímos hoje está fazendo. Eu não disse que eles tiveram de propósito. Pois é, o senhor acertou, viu, pastor Esther? A proposta deles era ter mesmo uma colaboração. Foi bom para endossar aí a encíclica do Papa, né? Então tá bom. Bom, gente, como eu trato com a questão do método de evangelização, eu falei para vocês ontem sobre as consequências, né? Sobre os rituais. E hoje era para ter falado antes sobre as consequências socioculturais, que faz parte do capítulo 4, e começando a mostrar alguma coisa que está por trás do drama cênico. Como que alguém perguntou se os cultos são dramatizados, se há ensaios, se há isso, se há aquilo. Mas o que a gente pode dizer é que a dramatização cênica ela é também um forte incremento que sustenta o método demonizador de neopentecostalismo, pois todos os seus rituais são criteriosamente encenados com a participação direta dos fiéis, que é uma coisa muito interessante, porque no teatro é o teatro que, inclusive, a plateia ela faz parte também do espetáculo, ela envolve também a plateia. Daí a questão, o que eu posso dizer é que esses rituais eles são criteriosamente encenados. Agora, se foi ensaiado antes, como perguntou, a suspeita é que os cultos são mais ou menos idênticos, quase todos iguais, e como a gente vê aqui, o bispo aparecendo, né? Isso é uma prática já quase nos anos 80 ele fez isso, mas isso é uma prática que já vem vindo, creio que ele deve ter suas reuniões com os pastores, não ele no caso mais agora, mas outros líderes, os bispos devem ter reunião com os pastores para dizer, olha, nosso trabalho essa semana, nossas campanhas vão ser esta, você age desse jeito, faça isso, faça aquilo. Há essa suspeita, né? Então a técnica de dramatização ela consiste em representação teatralizada de situações reais da vida, que é uma coisa importante. A teatralização ela representa coisas, situações reais da vida, e ela tem o propósito de trocar informações, a fim de alcançar a melhor compreensão das situações e favorecer a integração do indivíduo no grupo. Então, quando o grupo ele tem a participação, ele não fica isolado. Você já entrou numa festa onde você não tem um amigo, talvez nem convidado você foi, ou talvez você foi convidado e a pessoa que te convidou não está lá, e você chega, não conhece ninguém, você fica desambientado. E quando chega uma pessoa para te ambientar, você fica perdido ali. Assim também são os cultos. Inclusive, nós recomendamos nas nossas igrejas essa prática da recepção. Então, a pessoa chega, precisa que ele seja recebido, precisa que alguém acompanhe, porque é uma pessoa estranha ali. Então, na teatralização existe esse favorecimento que ajuda o indivíduo a integrar-se no grupo. E essa técnica ela é desenvolvida pelo desempenho de papéis, que pode receber as seguintes denominações: drama cênico, como eu trato, encenação ou psicodrama, que é uma forma de expressão natural, através da qual o indivíduo ele exterioriza as observações e sentimentos. Quer dizer, ele tem sentimento no coração. E aquilo é representado de forma que ele exterioriza, então ele traz para fora, ele mostra, então ele coloca para fora todos os seus sentimentos. Usando o quê? O mimetismo corporal, quer dizer, imitação corporal. Quer dizer, as pessoas falam, você chega na igreja, a pessoa está batendo palma, você bate também. A pessoa está cantando, você canta também. Está pulando, você pula também. Como o bispo falou aqui agora, né? Não aqui agora, nós ouvimos agora a gravação. Né? Como ele disse aqui, então você é para virar cambalhota, o pastor vira cambalhota lá, junto com o povo lá, vocês ouviram, tá? Então vira cambalhota, tem que agradar o povo. Então o que o povo quer fazer, o povo quer divertir, pula com eles, canta com eles, vira cambalhota, rola no chão, e tem que representar o povo, pegar o povo, né?
O drama cênico ele é uma técnica muito eficaz na representação de fatos carregados de emotividade e de difícil encenação, né, ou comunicação. Aquilo que é difícil de comunicar, representando, é muito melhor. Você fazer uma coisa para a pessoa ver, isso que eu estou fazendo, por exemplo, a criança vai na escola, ouve lá o professor falando, até mesmo lendo livros sobre literatura e tal, mas quando você assiste uma minissérie, por exemplo, mostrando aquela literatura, é diferente, porque a compreensão é muito maior. Então os atores ali, eles encenam, eles representam, e você passa a compreender muito melhor. É como, por exemplo, quando nós fazemos uma pregação e quando também nós assistimos um filme evangélico, colocando um personagem ali, representando o personagem bíblico que a gente está tratando. Ou seja, a compreensão é muito maior. É isso que aconteceu, é dessa forma que aconteceu com ele. Tá certo? Então, o fulano andou por cima da água? A gente imagina. Mas quando você vê a pessoa andando, é diferente. Tá certo? Então, essa técnica é muito interessante nessa representação de papéis. Tá certo? Porque ela também é uma reciprocidade. Quer dizer, você dá e recebe informação. É a troca de informação, como a gente coloca aqui. Então, observa que por trás do drama cênico, do neopentecostalismo, estão também os seguintes objetivos. Primeiro, qual é o objetivo? Claro, nenhuma religião, nenhum pregador, ele faria isso aleatoriamente, tem que ter objetivos. Daí a questão que perguntaram, há consciência? O Dionísio também respondeu, há consciência. Qual a consciência que há? Quais são os objetivos que é feito isso? Clarificar as relações interpessoais através dos depoimentos, né? Então, falando, o cara está vendo o que aconteceu com o outro, então é melhor a compreensão. Facilita a comunicação entre o pastor e os fiéis. Eu represento o personagem, eu sou Moisés e você é o Josué. Então, qual é o relacionamento? Tá certo? Eu sou Deus e você é o fiel. Tá certo? Então, é sempre dessa forma. Então, na forma de representar, em vez de só falando, favorecer o reencontro dos fiéis com o sagrado, que é mais fácil para a pessoa chegar-se a Deus, prepará-los psicologicamente para as modificações em suas vidas, porque senão acontece com o povo de Israel. Sai lá do Egito e daí. Chega no deserto, o que vai fazer? Tá certo? Tem que ter alguma coisa para acompanhar, tem que favorecer a convivência, tem que favorecer a forma que a pessoa vai encarar as modificações da vida. Porque você entrou na igreja, você entrou Jesus hoje, você sai dali sem outra pessoa, você não é o mesmo que entrou. E como é que você vai conviver com esse novo estilo de vida? Então, a representação, ela ajuda nesse sentido também de favorecer também psicologicamente os fiéis para encarar as modificações de suas vidas. Alienar as inibições, quer dizer, acaba também as inibições, não há melhor coisa para você ficar desinibido que você participar. E olha que não é só no neopentecostalismo, mas nas igrejas evangélicas quase em geral, quando os crentes participam, você vê, o cara entra na igreja, ele não sabia falar, ele não sabia comunicar, mas de repente está falando no microfone, está pregando, ele está encarando o público, porque aprende, isso então elimina também inibições, cria condições para que os fiéis eles expressam livremente os seus sentimentos. Então você vê lá a pessoa colocar o microfone na boca da pessoa, a pessoa falando, ele está falando livremente, ele está falando dele mesmo, o pastor não está induzindo ele a falar, embora a indução existe na questão da metodologia. É claro que eu vou arrancar a resposta da forma que eu quero, mas eu quero que você fale livremente. Eu não posso deixar, quando eu estou entrevistando alguém, deixar a impressão que eu estou induzindo, embora eu esteja induzindo, para ele me dar a resposta que eu quero, mas eu não posso deixar essa impressão. Tá certo? Então isso é interessante, essa questão também. Tá certo? Então favorece a participação, né? O indivíduo como um todo no grupo, leva os fiéis a pesquisar e refletir sobre as condições humanas. Isso eles fazem muito bem. Então você entra dentro de você mesmo, percebe a sua condição e vê que a sua condição está boa e você tem que melhorar. Isso acontece. Tá? Representar as soluções indicadas para a situação, a fim de que os fiéis situam, ou sintam e percebam os contrastes e chegam ao consenso de que a solução é o sagrado, quer dizer, a solução é Deus. Quer dizer, não há, quando você entra nesse processo, chegar a outra conclusão a não ser que a solução do seu problema é Deus. Acabou, não tem mais outra coisa que soluciona, não é o médico que vai solucionar a sua doença, não é o
trabalho, né, que você está fazendo lá que vai solucionar, é Deus que vai solucionar. Agora, através do quê? Através de mecanismo, né? Que pode ser outras coisas. Agora, sensibiliza também os fiéis quanto à realidade de sua situação, estabelecendo a correlação entre o fictício e o real, quer dizer, aquilo que é fictício, aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro, evidenciar os pontos críticos da situação dos fiéis sem experiência com o sagrado, quer dizer, a pessoa chegou, ele pode ter alguma experiência com o sagrado e ele está vindo de outra religião, mas tem pessoas que não têm experiência nenhuma com Deus. Então, essa forma de representação vai ajudar também a favorecer esse fiel que não tem nenhuma experiência com o sagrado a ter uma nova experiência com o sagrado. Incentivar os fiéis quanto ao espírito de observação no campo do comportamento em relação aos interditos da religião, evitando contaminação com o profano e, consequentemente, causando ruptura com o sagrado. Então, você representando aqui, você dando um esquema, quer dizer, você vai perceber o que você deve fazer para não contaminar com o profano, quer dizer, evitar o mal, né? Quer dizer, não contaminar com o mal. Então, isso ajuda também, essa questão da... Então, tudo isso está por trás da dramatização cênica que a gente representa, né? Os interditos da religião, quer dizer, aquelas proibições, não faça isso, não faça aquilo. Só que eles usam um outro linguajar. Quer dizer, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é isso que eles usam. Quer dizer, eles te ensinam você o que você deve fazer. Tá certo? Então, o que você deve fazer? Viver apenas para Deus, e exclusivamente para Deus, e fazer apenas aquilo que a igreja ensina que é agradável a Deus. Quer dizer, é a mesma coisa das outras religiões que dizem, você não deve fazer isso, que isso não agrada a Deus. Não, você faça apenas isso, porque só isso agrada a Deus. Ele ignora todas essas coisas. Isso também é interdito. Então, quando eles dizem que não, seja livre, faça tudo, eu coloquei aqui, não é livre. Não se pode fazer, não existe nenhuma religião que é livre para o indivíduo fazer o que ele quer, tá certo? Não existe isso. Agora, cultiva também, ajuda o fiel também a cultivar a sensibilidade artística em relação à confissão positiva no âmbito da prosperidade, evitando solução de continuidade da fé. Quer dizer, não aconteceu comigo, então eu vou largar a fé. Não, que isso? Não aconteceu com você, por quê? Lógico que aconteceu, isso aí são resquícios que ficaram, então você não está representando legal. Facilita também a comunicação pela expressão corporal, tal como rir, mesmo sentindo dor, ou até mesmo chorar com alegria. Então são duas coisas que é interessante a gente estar observando. Que essa representação teatral, ela treina você, né? Ela te ajuda a ficar dentro de uma condição de que você pode tanto rir sentindo dor, mas o indivíduo está sentindo dor, mas ele é capaz de sorrir porque ele tem um espírito, né, dramático, que ele consegue entrar no drama para poder fazer essa representação, ou mesmo chorar sentindo dor, ou seja, chorar sentindo dor, ou mesmo rir da alegria, né? A pessoa, chorar da alegria, né? Então a pessoa está alegre, isso a gente vê muito. Né? Por que você está chorando? Estou chorando de alegria, a pessoa não consegue conter. Isso acontece conosco também, tá certo? Isso é uma forma também isso não é característica apenas dele, mas são coisas que estão por trás do método de dramatização. Enfim, parece que para o neopentecostalismo, essa técnica é eficaz para libertar os fiéis do sentimento recalcado ou reprimido desejo por meio da conversão. Tá, isso aqui é uma discussão que a gente teve muito, e eu quero explicar isso aqui porque é meio complicado, principalmente para nós que trabalhamos com a teologia, né? Alguém perguntou, mas você coloca então a conversão como repressão do desejo? Olha, claro que teologicamente seria muito forte essa expressão, mas tecnicamente falando, dentro da ciência da religião, não existe melhor forma de expressar tudo isso que acontece na conversão do que dizer que a conversão é uma repressão do desejo. Porque quando você converte a Jesus, não é que acaba os seus desejos, você tem desejos, mas são todos. Então você tem que reprimir todos, né? Você tem que falar, esse desejo eu tenho, mas eu não vou fazer o que eu desejo, porque eu não sou meu, eu sou de Jesus, tá certo? Então é isso que estou chamando de repressão do desejo, né? Quando a pessoa se converte, então
essa dramatização, ela pode tanto ensinar os fiéis a liberar os seus sentimentos recalcados, ou reprimir também o desejo pela conversão, certo? Um outro dado que eu tenho aqui sobre a industrialização da fé é que eu acho assim também interessante, que quando é descoberto, já disse aqui, quando é descoberto que templo é dinheiro, então a religião é um bom negócio, então muitos empresários entusiasmados com a ideia de que a igreja ela é mais rendosa do que a própria indústria, então chega a vender as suas empresas e tal para estabelecer templos. Agora, isso tem acontecido com a Igreja Universal do Reino de Deus, porque ela tem, assim, comprado muitas indústrias e alugado indústrias e tal para montar os seus templos. Mas isso existe no âmbito assim, de análise, uma coisa que eu chamei aqui. A estranheza é que, de fato, esses negócios, eles realmente vêm dando muito certo, tanto para os líderes como também para os fiéis. Por quê? Porque vocês já ouviram falar muito na televisão, as pessoas criticando que a Igreja Universal de Deus é uma indústria de dinheiro, a indústria da fé. Então eu não descartei a possibilidade disso, e disse, olha, então não vou negar o que vocês estão dizendo, mas vamos analisar comigo. A indústria da fé no espaço da IURD, por exemplo, ele é muito palpável, dá para você perceber com tranquilidade. Seus templos são, em muitos aspectos, verdadeiras oficinas do sagrado. O que é a oficina do sagrado? O que é a oficina? Onde faz alguma coisa, fabrica, conserta alguma coisa. Então, o novo libertador do reino de Lacerda semelha-se no bairro da Abolição, assim como José do Patrocínio. Ele se propõe libertar os excluídos pela injustiça social e consertar vidas quebradas. O empresário explorado, ganancioso, profano, é aliciado por irresistíveis ofertas a ceder seus prédios industriais para o assentamento de templos, que substitui a produção material pela produção imaginária e troca de bens simbólicos. Uma vez estabelecido o templo, aí eu chamo a discussão de quem fala que a igreja é indústria. Tá certo. Então é indústria? Então vou concordar com você que é indústria. Mas uma vez que é estabelecido o templo, fabrica-se fortunas? Fabrica. Porque o Rio de Janeiro que corre lá, vocês já viram lá, porque a pessoa sai correndo com um saco de dinheiro nas costas, tá, essas coisas assim. Então, isso acontece? Acontece. É muito dinheiro que entra, fabrica-se fortuna? Fabrica. Mas também recompõe os pedaços humanos. Então, nós observamos muitas pessoas são transformadas pela sua conversão. Reconstrói esperanças. Pessoas que estavam desesperadas, hoje ele tem esperança. Produz vidas. Agora, essas coisas despertam ilusões? Despertam. Nós não podemos negar que despertam os ânimos. Muitas pessoas iludidas. Mas também criam possibilidades. Aponta caminhos, supera incredulidades, fertiliza imaginações, gera também a oportunidade, refunda-se mundo. Pessoa que estava, não estava fora da sua vida, de repente ela achou um mundo para ele. Tá? Outra coisa, exclui os já excluídos, exclui, porque isso a gente notou, pessoa que não consegue prosperar, ele tem que sair fora. Não dá para ele ficar ali no esquema a vida toda ouvindo que ele está endemoniado. Mas também eleva um grande número de adeptos. Muitos são levados. Encontra-se pessoas lá que foram levadas também? Encontra. Então, eu trouxe meu martelinho hoje, mas um caso que aconteceu. Oi? Ela no carro? Acho que todos já conhecem, já viram. Você quer olhar para mim? Vocês sabem. Esse caso, por exemplo, do martelinho, por exemplo, é um caso que eu tirei como exemplo, que eu achei muito interessante, para mostrar que também eleva pessoas. O dono de uma marcenaria, por exemplo, aqui no Campo Limpo, e isso foi testemunhado aqui por um aluno nosso, né? Que ele era dono de uma loja de madeira e vendeu para essa marcenaria todo esse material que foi feito. Qual material? Essa pessoa era de uma determinada igreja, pentecostal também. Ele tinha uma marcenaria, muitos anos lá lutando, ganhando apenas para comer. Chegou o bispo lá para ele, a Igreja Universal do Reino de Deus, e ele tinha ido, inclusive, para a Igreja Universal. O bispo falou para ele, tinha marcenaria, falou para ele, olha, nós vamos dançar a campanha do martelinho, dizendo o
Sarpenha, e nós queremos até sexta-feira 50 mil martelinhos prontos para a campanha. E ele disse, olha, tá bom, dá para fazer. Quanto que deu para fazer? Quanto que ele propôs pagar de martelinho? 35 centavos cada martelinho. Então, de 50 mil, a 17 mil, e eu me lembro o número exato, mas assim, 17.500. Aí ele fez, pegou na segunda-feira, quarta-feira ele estava pronto. O que é isso? Tá? Isso aqui é aquele cabo de guarda-roupa, tá? Então é cortado assim, os bolinhos do cabo de guarda-roupa. Isso aqui são aquelas cavilhas que substituem prédios, né? Que ao invés de você pregar o móvel, você encaixa com a cavilha. Então isso foi cortado, furado e cortado aqui a cavilha e colocado. Isso é uma coisa simples, que não custa praticamente nada. Até com resto de madeira você faz isso. Tá certo? Só que isso aqui já é comprado pronto. Quem vendeu esse material aqui foi um aluno nosso, o pastor Domingues, que estudava aqui conosco até o semestre passado, ficou um semestre conosco, o filho dele continua aqui ainda, né? Não veio hoje, essa semana ele estava aí, semana santa. E então, veja bem, ele ligou para o bispo na quarta-feira e disse, ó, está pronto. Ele foi lá e disse, olha, agora é o seguinte, eu vou te fazer um desafio. E é o seguinte, eu te pago dobrado para você, se você fizer mais 50 mil martelinhos até sexta-feira. Então de 50 foi para 100 mil. Então eu te paguei para você 35 centavos, agora eu vou pagar 70. Agora, é tudo ou nada. Ou você faz tudo ou perde tudo. Se você fizer, você ganha o dinheiro. Se você não fizer, você perde tudo. Na sexta-feira estava pronto. O que acontece? O rapaz pegou o dinheiro, 52 mil reais, e 52.700, comprou um carro zerinho dentro de uma semana. Claro que esse testemunho é brilhante. Quer dizer, ele acendeu dentro de uma semana a ponto de comprar um carro zero que a gente trabalha a vida toda e não consegue comprar. E ele vai... Então, quando esses testemunhos, esse tipo de testemunho chega na televisão, gente, não é mentira não, é verdade. Agora, daí, analisar se é milagre realmente ou não, se é Deus que deu ou não. Que no 6º capítulo, que eu vou dizer, vou mostrar assim, uma lógica que exorciza esse tal de exorcismo, né? Que é só analisar isso que você vai encontrar razão para as coisas. Mas que é mentira, não é verdade. Então, muitas pessoas desse, tanto assim, como também, mesmo com outras intervenções também, são elevadas também, certo? Então, isso não são coisas assim da gente dizer, olha, é tudo mentira, é tudo verdade. Não, existe coisas que são verdades. Agora, existem coisas que, como o Dionísio falou aqui agora, então esse dado transcendente é que vai ajudar o outro, esse testemunho que realmente aconteceu. O seu Domingos mesmo, é uma pena que ele não está aqui, mas ele viu. Quer dizer, se ele quiser acreditar, ou qualquer outra pessoa quiser acreditar, eu falo, não, mas aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. E pode acontecer com qualquer um. Agora, o problema é você achar quem vai comprar o seu produto. Você achando que vai comprar o seu produto nessa dimensão, você não gastou nada e ganhou dinheiro. Então isso vai acontecer. Oi? Que não é milagre. Que não é milagre, é uma coisa racional, que é o que a gente tenta explicar aqui. Então, quando a gente faz um trabalho como esse, não é para ninguém acreditar que a gente seja incrédulo, que não acredita no milagre de Deus, não é nada disso. É simplesmente analisar as coisas racionalmente para dizer aquilo que eu digo no final, fechando o trabalho. Gente, para as nossas igrejas, quer dizer, para concluir assim, um pouco o pensamento rápido a respeito daquilo que as igrejas devem fazer para atender a necessidade do povo, o que é? O que nós precisamos fazer? Tirar a Bíblia da mão dos crentes, ensinar eles a viver fora da igreja e expulsar seus próprios demônios. O que quer dizer com isso? Quer dizer, tirar a Bíblia da mão. Vamos aprender a Bíblia. Vamos aplicar a Bíblia no nosso coração. Você pode ficar só com a Bíblia na mão, só com a Bíblia na mão, sem conhecer a Bíblia, sem aplicar no coração, sem conhecimento devido da Bíblia, sem aplicação da Bíblia. Tem muitas pessoas que andam com a Bíblia na mão, mas não tem a Bíblia no coração. Quer dizer, não tem a aplicação da Bíblia na sua vida. É isso que eu estou chamando. E viver fora da igreja é que na igreja todo mundo é bonzinho, todo mundo é santo, todo mundo é... Agora, nós temos uma vida que nós temos que viver na sociedade. Como é que nós vamos viver só dentro da igreja? Dentro da igreja não é a nossa morada. Nós vivemos mais tempo é fora da igreja. Então, ensinar os nossos crentes a ser bons cidadãos, a ser boa gente, naturalmente, não forçar simplesmente, eu sou bom porque eu sou crente. Não. Eu sou bom porque eu sou uma pessoa que tem que ser útil na sociedade e o fato de eu ser um evangélico é uma razão ainda maior para que eu seja bom, tá certo? Na sociedade. E expulsar os seus próprios demônios é que se todos esses demônios, todas essas coisas, esses males que existem nas nossas vidas, todas essas coisas erradas que nós fazemos,
esses acontecimentos indesejáveis que nós, às vezes, acontecem conosco, se isso é demônio, então vamos racionalizar e vamos procurar maneira de nos livrar disso, racionalmente, com juízo, com inteligência, sem jogar isso nem para cima do diabo. O que é que eu digo? Ficar jogando isso para cima do diabo, toda essa culpa. Então vamos assumir nossa culpa, as nossas fraquezas, para a gente poder ter uma vida melhor, certo? E recorrer sempre a Deus, isso continuamente, porque nós precisamos dele, e até mesmo para nós racionalizar nosso próprio pensamento, nós dependemos de Deus, não pode descartar a Deus. E quando nós precisarmos de milagre também, recorrer àquele que pode fazer milagre para nós, que é Deus. Mas o milagre não é isso que acontece assim, em todo momento, qualquer hora, e eu tenho que estar cantando as cartas para que o milagre acontecer. Não, Deus, você tem que fazer desse jeito, você prometeu que o milagre tem que acontecer. Se o Senhor é Deus, o milagre tem que acontecer. Não, Deus é Deus, independentemente de que o milagre aconteça ou não, porque Ele não vai obrigado a fazer, Ele tem a sua vontade própria e faz quando quiser. E faz o melhor para nós quando nós precisamos, porque Ele sabe que isso vai ser útil para nós. Certo? Assim que eu penso. A questão da iofania do sagrado, claro que eu não descarto a possibilidade de que Deus possa se manifestar de forma nenhuma. Isso há realmente a manifestação de Deus, sim, sem necessidade de qualquer discussão para esse respeito. Agora, tudo é Deus que manifesta, tudo é o diabo que manifesta, toda aquela manifestação é diabo também, toda aquela manifestação também é Deus. Não, a gente precisa de racionalizar direitinho. É ou não é? Agora, todas essas coisas que nós analisamos, isso impede que o sagrado se manifeste? Não impede de forma nenhuma. Como eu tive uma discussão com uma pessoa que não acredita que o diabo pode se manifestar numa garagem, pode se manifestar em um lugar que não seja um templo arquitetonicamente construído para aquele fim. Eu disse, não, o sagrado está aprisionado a lugar, está aprisionado ao coração daquele que o tem, que o quer, que requer a presença dele. Abrir o coração, Deus habita isso, independentemente de qualquer lugar. Então a questão dessa manifestação do sagrado, da iofania do sagrado, eu acho que isso acontece também, né? E há a iofania mesmo porque a gente percebe uma certa transformação também, né? Então a pessoa se transfigura, a pessoa se eleva o seu estado de estar, de ser, naquele momento, o seu estado normal, ele modifica. Então há uma iofania, uma manifestação do sagrado, isso é inegável. Agora, quais são as consequências sociais que isso traz? Em nossa pesquisa, nós observamos as reações adversas dos fiéis, né, ao método demonizador, quando por razões óbvias, em vez de ser contemplados com a bênção da prosperidade, advém-lhes a condenação, ou seja, a expulsão perpétua do reino, por não terem tido fé suficiente para prosperar. Então, o que isso traz de consequência? Nós encontramos muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, nunca mais eu quero saber de crente na minha vida, não quero saber de Jesus na minha vida, não quero saber de igreja na minha vida. Por quê? Porque ele teve aquela certa frustração. São todos que acontecem assim? Não. Existem pessoas que às vezes ficam frustradas, vai para outra igreja, não perde a fé. Existem aqueles que perdem a fé, que jamais eles vão querer participar de qualquer religião, muito menos evangélica, né? E assim por diante. É uma pena que a gente não pode aprender muito esses detalhes. Agora, passando para o capítulo 5 do meu trabalho, que é justamente a espinha dorsal mesmo do trabalho, que analisa a questão do método em uma leitura assim girardiana. Então, eu vou explicar quem é, o que é isso girardiano. Girardiano é relacionado a um antropólogo, René Girard, um pensador e crítico literário francês. E então ele escreveu um livro que é A Violência e o Sagrado, que é um livro que nós usamos para fundamentar as nossas ideias, para ter assim um referencial de análise, para a gente saber como que a gente pode analisar isso, o que as pessoas pensam a respeito disso, em que eu posso me basear para que eu possa estar fazendo uma análise assim bem
mais segura, né? Para a gente ter a referencial de análise, mais para a gente ter assim, por exemplo, a gente está inventando essas coisas, só a gente tem os solistas e não tem corroboração de ninguém. Agora, analisando assim com relação a René Girard, nós encontramos que na trama das relações sociais, a vítima ela tem uma função de apaziguar a violência, ela impede a explosão de conflitos decorrentes de rivalidades cada vez mais crescentes. Então, esse processo vitimário que a gente tem na sociedade, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela aparece justamente para salvar essas vítimas, né? Essas vítimas sociais, do sofredor. Como eu coloco aqui, não é só pobreza, é carência, teto, pão, saúde, educação, lazer. Então, nós somos violentados com todas essas coisas, né? Então, essa dinâmica ela é observável no processo do método demonizador do neopentecostalismo. Todos que a ele se chegam, todos aqueles que chegam à igreja, deseja o mesmo desejo. Qual é o desejo daquele que chega à Igreja Universal do Reino de Deus? Prosperidade. Prosperidade. A pessoa sai da outra igreja lá, que está lá, vai para lá, porque aquela igreja oferece prosperidade. Todo mundo chega quer prosperidade. Todos desejam ser e ser iguais em prosperidade. Tá? O problema é que, aí eu levanto aqui, né? O problema é que, na luta pela igualdade, todos querem ser igual, quer. Na luta pela igualdade, também está a luta pela diferença na igualdade. Porque ninguém quer ser igual a ninguém. Na verdade, todo mundo quer ser diferente. Mas, na verdade, também não quer ser diferente. Eu estou aqui no grupo, poxa, eu me sinto diferente, é um negócio ruim. Eu tenho que ser igual. Mas como que é esse desejo de ser igual? Quando eu estou abaixo. Eu quero ser igual àquele grupo aqui. Mas quando eu estou igual ao grupo, eu vou fazer com que eu passe um pouquinho para cima, eu seja um pouco diferente. Então é isso que eu chamo aqui. O desejo de igualdade, ele é legítimo, né, para o ser humano, ele é patente na vida do ser humano. Mas o desejo de ser igual também está uma luta pelo ser diferente também. Agora, uma coisa interessante. Alguém tem que ser mais igual. O grupo é todo mundo igual. Na nossa igreja acontece isso, né? E nós que somos pastores, a gente corre muito risco de cair nessa inclusive. Irmão, nós somos todos iguais. Agora eu sou mais igual, né? Eu sou mais igual. É isso? E aquele que está lá, que não é, ele é igual ao grupo. Porque o pastor já pegou, a Bíblia ensinou que ele é igual ao grupo, na igreja todo mundo igual. Mas ele tem que dar um passo assim para ele ser um pouquinho mais igual. Porque não está dando para satisfazer ser igual a todo mundo. Tá certo? Então, alguém tem que ser mais igual. Desejar superar o desejo do sujeito é o que poderíamos chamar de inveja. Essa inveja aqui, até coloquei entre aspas, porque não é inveja no sentido que a gente conhece. Inveja aqui no sentido técnico, é o desejo de ser como as pessoas, que é o desejo legítimo, né? Agora, por que eu coloquei entre aspas? Porque como a inveja, ela é um vício inadmissível em uma comunidade de santos, já viu? Você fala que esse crente é invejoso. Ou o crente se orgulhar e dizer assim, eu sou invejoso, olha que bênção, é um dom que eu tenho, sou invejoso. Ninguém quer isso, né? Então a inveja. Oi? Fala de santo e inveja. Santa inveja. Santa inveja. Aqui, ó, santa inveja. Então, como a inveja, ela é um vício inadmissível na comunidade de santos, então o que faz? Demoniza-se então o indivíduo invejoso. Se o indivíduo apareceu com algum desejo que vai prejudicar, principalmente a liderança, né? Se assusta a liderança, se abala a estrutura da liderança, se surge um pensamento ali para modificar a liderança, ou confronta a liderança, então esse indivíduo é demonizado. Não é só lá, não. Estou usando essa linguagem aqui técnica para lá, mas que a minha análise está lá. Mas voltando nas outras igrejas também, ele fica demonizado. Porque ninguém é excluído da igreja, né? Então, se é excluído, tem que ser demonizado. É demoniado, né? Então, exorcizam-se então os demônios, porque eu não posso perder número também. Eu fico só jogando gente fora também. Então, você está endemoniado, então vem aqui, vamos expulsar esse demônio. Então, expulsa o demônio, tá certo? E a inveja, que era realmente inveja, ela transforma-se então em legítimo desejo de prosperidade. Então, olha, o que eu quero ter um carro como o seu não é porque eu tenho inveja, isso é um desejo que eu tenho de prosperidade. Tá certo? Então, está dado assim. Aí vem, por que o indivíduo vive numa crise de diferenças? Segundo o René Girard, o grande problema do homem no processo mimético é
reconhecer a diferença do outro. É diferente? Está com o capeta. É diferente? Está com o demônio. A sua igreja é diferente? É. A sua igreja pensa diferente da minha? Então não é de Deus. A minha é de Deus, porque a minha pensa segundo o que eu penso. Né? A minha igreja pensa segundo o que nós pensamos. Quer dizer, tem 1000 membros lá na igreja, todos os 1000 pensam daquela forma. Então nós somos de Deus, mas vocês têm diferente, então não é de Deus. Então não reconhece a diferença do outro. E o seu drama, o drama do homem, que eu estou dizendo até generalizado, o drama do homem é conviver com o diferente. Nós não concordamos, somos obrigados a conviver. Quer dizer, eu não creio, por exemplo, na Vossa Senhora Aparecida. Eu não creio. Mas eu viajo no ônibus que, empresa lá, Vossa Senhora Aparecida, então vou lá. Eu tenho que viajar, eu sou obrigado a conviver com isso. Eu não concordo, mas eu estou dentro ali do processo. Eu não concordo lá com São Jorge, mas eu sou obrigado a comer a farinha de trigo que patrona de São Jorge. Né? São Jorge patrocina. Oi. Seria Nossa Senhora? Você falou Nossa Senhora? Porque não é minha, né? É nossa, porque não é minha, não sei se quem fala que é nossa. Tá bom. Então, segundo esse autor, antropólogo, o desejo mimético é o fator fundamental que conduz à crise social. Tá? Por que um toma do outro? Por que o cara tem que roubar do outro? É a crise mimética. Essa crise conduz, né? Esse desejo mimético conduz a essa crise. Então você tem o que você tomou de mim. Mas que tal a gente repartir isso? Então você tem 10, eu não tenho nada. Então vamos partir. Você fica com 5, eu fico com 5. Mas essa proposta você não vai aceitar. Bom, já que você não vai aceitar, então me dá os 10 aí. Pronto, é assim que acontece. Então essa crise, ela acontece por causa disso. E na igreja também não é diferente. Deus tem dificuldade em lidar com essa questão da diferença do outro? Se Deus tem? É, e é por isso que Ele quer conformar todo mundo à sua imagem. É uma pergunta. Ele tem esse... Como é que é, pastor? Deus tem esse desejo neurótico de conformar todo mundo à sua imagem, porque Ele tem dificuldade de lidar com essa diferença do outro. Deus expulsou Satanás porque ele queria ser tal qual. Já me fizeram essa pergunta, agora você quer responder, Deus? Bom, tem um texto do Bíblia que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então eu acho que essa aí tem fundamento. Não, isso que eu falei, é difícil de saber, mas quando me faz essa pergunta, o que eu respondo é o seguinte: a dificuldade não é de Deus, a dificuldade é nossa mesmo, né? É do ser humano, como foi também do anjo, né? De Lúcifer. Então a gente, na verdade, se torna um advogado de Deus. Quer dizer, de certa forma a gente quer defender a Deus, porque a gente não sabe o que passa no pensamento de Deus, né? A gente faz uma suposição daquilo que se faz. Como Deus sabe das nossas diferenças, então, e se nós chegássemos a ser igual a Deus, nós iríamos fazer como Satanás fez também, né? Como o anjo fez também, querer superar. Então eu acredito que essa vigilância é mais para manter o nosso, são as nossas dificuldades existenciais e não propriamente a de Deus. Agora, como eu repito, eu acho que esse pensamento é um pensamento que a gente coloca para ser um advogado de Deus. E que, na verdade, a gente pode até descartar isso, porque Deus não precisa que nós o defendemos, né? Então, eu não me assusto muito quando as pessoas falam, né? Igual, uma vez me fizeram essa pergunta, falaram assim: Deus também é egoísta, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Você já me falaram isso, né? E realmente é aquele negócio, né? Como é que você vai ser advogado de Deus, né? Defender, não, realmente, Deus não é. Então o que eu penso mais é isso, eu acho que mais ou menos é as nossas dificuldades mesmo, né? E não a dele próprio. Tá? Agora, deixa eu ver se eu consigo falar mais alguma coisa para vocês. Bom, a questão da construção da vítima. Agora, se o indivíduo chega ali na igreja, só voltando aqui, é interessante, né, quando a gente começa a discutir, né? Você vê que são as perguntas que surgem, né? Como é que aguça o pensamento da gente e tal, né? Isso é interessante, essas discussões por causa disso, para fazer a gente pensar, né? Que esse é um objetivo que deve ser maior numa semana teológica como essa, é levar a pessoa a pensar. Esses questionamentos é muito bom para a gente aprender, né? Agora, na construção da vítima, porque se lá a gente chega, a gente é vítima, ou o indivíduo chega procurando a bênção, ele é vítima da sociedade. Agora,
não existe no processo social, seja ele qualquer um que for, a construção de uma sociedade sem o processo vitimário. Não tem condição. Alguém tem que morrer para que o outro tenha vida. Alguém tem que sofrer para que o outro tenha alegria. Alguém tem que trabalhar para que o outro coma. Tá certo? Alguém tem que fazer alguma coisa para que o outro viva bem. Alguém tem que construir uma casa para que o outro more. E é sempre assim na sociedade. Alguém tem que ser vítima. E a questão da vítima é uma questão interessante, porque quando há a vítima, né? Então, enquanto no processo da vítima, então está todo mundo brigando, está todo mundo, a sociedade está toda desorganizada. Por quê? Porque tem alguém que é culpado, ele está fazendo essas coisas. Mas alguém está sendo culpado, quem é culpado é eu, o fulano e tal, aquela suspeita e tal, aquela coisa. Então fica todo mundo à procura de quem é a vítima, quem é culpado por isso. Certo? E nessa procura desse culpado, existem processos, mecanismos muito interessantes, né? E então na procura, procurando ali a vítima, existe um processo que a vítima é o seguinte, ela tem que ter uma certa identificação com o grupo. Ao mesmo tempo, ela tem que também ser fora. Ela não pode ser nem de dentro nem de fora, ou ela tem que ser de dentro e de fora ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Para que a sociedade não se destrua no caos interior, é necessário encontrar um mecanismo eficaz para estancar a violência. No caso, o sacrifício de vítimas expiatórias. Então, tem que procurar alguém. Tá? No neopentecostalismo, a princípio, as vítimas são os próprios fiéis, quando acusados de não terem a plenitude da fé cristã para estarem possuídos pelos demônios. Então, eles são as vítimas. Então, eles são os culpados, porque você não tem a plenitude da fé. Mas eu não posso deixar essa vítima culpada, porque afinal de tempo, de conta, ela é de dentro. Sabe quando ela chegou de fora? Então culpa-se. Mas quando ela entrou para dentro agora, como é que vai fazer? Mas culpá-los por isso seria sustentar o caos. Vou ficar culpando a